Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Marineide, né, que está acompanhando a mensagem aqui com a gente diariamente. E também teve a Nilva Oliveira aqui que fez uma pergunta e eu respondi no meio da sua pergunta aí no YouTube mesmo, tá bom? Se ficar alguma pergunta ainda, né, manda mensagem no meu WhatsApp que é mais fácil de eu responder, tá bom? Mas eu coloquei a descrição aí da resposta da pergunta que você fez. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. Segundo Nefe, capítulo 7 hoje. Aqui é Jacó ensinando e ele vai ensinar Isaías capítulo 50. Ele vai ensinar Isaías capítulo 50 integralmente, todos os versículos, tá bom? Ele vai ensinar aqui. Aqui no capítulo 50 de Isaías como que eu posso falar? É um, é um, é uma profecia sobre o próprio Messias. Aqui vai falar do próprio Isaías, vai falar do Messias, vai falar de diversas coisas aqui. Aqui a gente tem que enxergar nessa parte aqui, né? Em 2 Nefe, capítulo 7, né? Que Jacó está ensinando Isaías 50 aqui. A gente tem que enxergar como um casamento. Israel, ela está casada com o Senhor, tá bom? Dentro de um relacionamento. E nesse relacionamento que a gente vai ver aqui no capítulo 50, a gente vê uma ruptura, uma separação. E o Senhor está questionando essa separação, tá bom? Por que que está havendo essa separação? Por que esse divórcio está havendo aqui, tá bom? Então é dentro dessa questão aqui que a gente vai estar estudando. Outra coisa interessante aqui é que o Senhor vai fazendo perguntas retóricas, né? Que a resposta é óbvia, mas ele mesmo vai respondendo essas perguntas. Então ele tem tanto as perguntas como as respostas para que nós possamos entender, tá bom? Apesar de Jacó ele estar citando literalmente Isaías capítulo 50, dentro do livro de Mórmon tem palavras, por exemplo, que não está lá em Isaías capítulo 50. Tá bom? Por exemplo, o começo do versículo, esse comecinho da frase aqui não está lá em Isaías 50. O começo da frase diz assim, no versículo 1. Sim, pois assim diz o Senhor, repudiei-te eu e expulsei-te para sempre? Essa pergunta aqui não está lá na Isaías 50. O que significa isso, né? Repudiei-te eu e expulsei-te para sempre? Aqui significa o quê? É por causa de mim que está havendo essa separação? Esse divórcio é por causa da minha falta de cumprir o convênio? Não. O Senhor vai fazer aqui perguntas e vai responder essas perguntas com acusações por conta da infidelidade ali de Israel. É por causa da infidelidade dele que está havendo essa separação aqui, tá bom? Mas mesmo assim o Senhor está com a mão estendida para remir, para trazer de volta Israel. Ele continua dizendo aqui, pois assim diz o Senhor, onde está o libero do divórcio de tua mãe? Para quem te apartei? Ou qual dos meus credores te vendi? Sim, a quem te vendi eu? Eis que por vossas iniquidades vos vendeste, e por vossas transgressão a vossa mãe foi repudiada. Então aqui ele começa falando, né? Onde está a carta de divórcio, né? Já que você está se separando, quem deu essa carta de divórcio? Eu não dei a carta de divórcio, né? Na cultura antiga, né? A mulher não pediu o divórcio, né? Quem pedia era o homem, e ele tinha que dar essa carta de divórcio. E aqui no caso a Israel, ela é a noiva do Senhor, e ela se separou do Senhor. Então ela não tinha carta de divórcio. Não foi do Senhor que veio essa separação, veio por meio de Israel. E o que foi que aconteceu para que Israel se separasse do Senhor? Ele falou, por conta das vossas iniquidades, por conta dos vossos pecados. A gente tem que se colocar no lugar de Israel. Aliás, nós somos a Israel moderna, o povo do convênio do Senhor. Então, quando que nós nos afastamos do Senhor? Por conta dos nossos pecados. Ou melhor, por conta de não nos arrependermos de nossos pecados, a gente é separado da presença do Senhor. Então vai havendo essa ruptura, né? Aqui a gente vê o Senhor falando de uma maneira judicial com eles, né? Cadê a carta de divórcio? Quem te repudiou? Quem te mandou para longe, né? Não foi o Senhor. Eles mesmos estavam se afastando. Aqui quando diz, né? A qual dos meus credores te vendi? Essa palavra credor significa quando uma pessoa contrai uma dívida, tá bom?
Ou seja, você pode contrair uma dívida de uma pessoa física ou de uma empresa e você fica devendo, você tem que pagar. Aqui, como é Jesus Cristo que está falando, a qual dos meus credores te vendi? Aqui é uma pergunta retórica. Por quê? Porque o Senhor não tem credor. O Senhor não deve nada para ninguém. Pelo contrário, ele pagou a minha dívida, pagou a sua dívida. Então ele não tem dívida, na verdade, tá bom? Ele pagou inclusive pecados que eu ainda vou cometer. Então, o Senhor tem crédito, ele não tem credor, tá bom? Então ele está perguntando aqui, a qual dos meus credores te vendi? Se ele não tem credor, né? Ele não vendeu a gente, ele não esse é o sentido da escritura aqui, tá bom? O Senhor ele pagou por nós aqui. E aí ele responde, né, por vossas iniquidades vos vendeste, ou seja, por conta das nossas, por nossas transgressões. Ou seja, eu me vendi por conta dos meus pecados e minhas transgressões. Eu sim tenho essa dívida e o Senhor paga por essa dívida. Basta eu me arrepender para me voltar aí. Então é esse o sentido aqui do versículo. O versículo 2 aqui diz assim: porque quando vim, ninguém havia e ninguém, quando chamei, ninguém respondeu. Aqui essa parte, né, quando fala que o Senhor chamou e ninguém respondeu, tem um versículo aqui que é Provérbios capítulo 1, versículo 24, que diz assim, ó: porquanto chamei e vós recusaste, estendi a mão e não houve quem me desse atenção. É como se o Senhor estivesse com a mão estendida assim para nos pegar e nós recusássemos ou não dessemos atenção à mão dele. O Senhor, na verdade, ele está, né, de braços abertos para nos receber, para nos chamando, e nós recusando esse convite aqui, conforme ele está mencionando aqui, o povo de Israel, né? Ele diz assim: ó casa de Israel, tanto encolheu a minha mão, que já não possa remir, ou já não há em mim força para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, e trono, e torno seus rios em deserto, e faço com que cheirem mal os seus peixes, porque secam as águas e morrem de sede. Bom, aqui então, o Senhor falando aqui essa parte, né? Ele está falando que as bênçãos dele não diminuiu, tá bom? Que a mão dele continua estendida para nos resgatar, para nos redimir, para fazer nós voltarmos a ele, tá bom? E aqui ele começa a falar então do grande poder dele, que o poder dele não diminuiu também, né? É ele que fez dividir as águas do Mar Vermelho em duas partes para que Moisés e os filhos de Israel passassem em terra seca. Aqui ele cita o rio também, né? Que é quando Josué ele atravessa o rio ali com a Arca da Aliança, em terra seca também, né? O Rio Jordão, para entrar na terra prometida. E ele fala dos peixes, né? Cheirando mal, a praga que ele fez no Egito, né? Então ele está citando aqui, na verdade, o poder dele, tá bom? Que ele não diminuiu o poder dele e as bênçãos dele para nós, tá bom? Continuando aqui o versículo 3, ele continua falando desse poder, dizendo: eu visto o céu de negridão e ponho-lhe saco por cobertura. Aqui é uma profecia, né, messiânica, tanto referindo-se à morte de Jesus Cristo, quando acontecesse a morte, o céu se revestiria de trevas e assim por diante, como também sobre a segunda vinda de Cristo. Também, novamente, vai acontecer isso. Versículo 4 aqui: o Senhor Deus concedeu-me a língua dos instruídos. Aqui, essa profecia é tanto sobre o profeta Isaías, porque o Senhor fez o instruído, né, em palavras para pregar o evangelho, e também fez o próprio, também messiânico, fez o Senhor Jesus também com a língua instruída, né? A gente vê lá que com 12 anos de idade ele já estava no templo ensinando os doutores da lei ali, tá bom? Então, fez-me com língua instruída, para que eu soubesse dizer no seu tempo uma palavra a ti, ó casa de Israel. Quando estáis cansados, ele desperta todas as manhãs, e ele desperta-me e ouve para que ouçam como o instruído. Aqui, né, ele acaba falando aqui, quando estão cansados, ele dá palavras de ressuscitar, de levantar.
ou seja, palavras que vão nos ajudar a reerguer. Né? Você já teve algum momento assim que você estava desanimado e a palavra de Deus te animou? Né? É disso que ele está falando, uma língua instruída que inspira. Né? E Isaías fez muito isso e Jesus Cristo muito mais ainda. Então essa escritura é tanto no sentido profético, dando instrução a Isaías, como também o próprio Salvador Jesus Cristo, ele tinha essa instrução. Versículo 5 aqui: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e não fui rebelde, nem retrocedi. Aqui quando fala que o Senhor abriu os ouvidos, né? Ou seja, abriu para o entendimento. Isaías, ele foi instruído, mas também ele se deu a ser instruído, né? Como assim? Ele não foi rebelde, ele ouvia ao Senhor. De igual modo, se nós não somos rebeldes, se nós seguimos ao Senhor, o Senhor vai nos dar dons e talentos para servir a Ele, para nós desenvolver, empregar o Evangelho e ajudar outras pessoas. Ele diz aqui agora sobre o versículo 6, ele diz aqui sobre o poder que ele deu tanto a Isaías, tá bom? Para suportar o sofrimento, como principalmente ao Messias, o Cristo, tá bom? Para suportar os sofrimentos. E que o Senhor estava com eles nesse momento de sofrimento, nesse momento de perseguição. Diz assim: ofereci as costas aos açoitadores, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a face da humilhação, nem dos que me cuspiam. Aqui parece que a gente está lendo lá, né, o relato do Novo Testamento, Mateus falando dos sofrimentos que Jesus Cristo passou, sendo cuspido, bateram nele com cana seca, e assim por diante, né, no rosto. Então está falando aqui do poder que Deus deu ali para que Jesus Cristo aguentasse toda essa aflição, e aqui também se refere a Isaías, no sentido que também Isaías seria perseguido, seria afrontado e que Deus estaria com ele, ajudando ele a suportar todas essas coisas. Versículo 7: pois o Senhor Deus me ajudará. Veja aqui que o Senhor está com ele, né? Tanto com Isaías como o Senhor, e também com todos nós, né? Essa escritura também se refere à casa de Israel, ou seja, todos os membros aqui. Portanto, não serei confundido, por isso coloquei o rosto em pedra, e sei que não serei envergonhado. Interessante, né? Porque aqui fala de aguentar tapa no rosto, fala de aguentar cuspe, né? De afrontas. E como assim, né? Tudo isso já é uma vergonha, na verdade. Como assim não serei envergonhado, né? Se o próprio ato dessas coisas acontecer já é um ato de vergonha. Bom, aqui para o Senhor, né, e eu acredito que deveria nós pensarmos assim, que para nós também vergonha é não ser repreendido pelo Senhor, é não aceitar aquilo que o Senhor inflige sobre nós. Né? No caso de Jesus Cristo, ele disse: faça-se, porém, a tua vontade e não a minha. Então ele aguentava todas as coisas, o que os inimigos fizeram a ele ali, tá bom? Ele aceitava de bom grado ali essas coisas. Então ele não considerava vergonhoso aquilo que ele estava passando. Ele considerava vergonhoso ele não obedecer ao Senhor ou não cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele. Por isso que fala aqui sobre essas coisas que aconteceria, e ele diz: e não serei envergonhado, porque ele continuaria fiel ao Senhor. Então é ser infiel a Deus, né? É falta de fidelidade a Deus que nos traz vergonha. Versículo 8: o Senhor está perto e justificar-me. Quem contenderá comigo? Compadecemos juntamente. Quem é o meu adversário? É que ele se achegue a mim, e eu o ferirei com a força de minha boca. Ou seja, por conta de toda a afronta que Jesus Cristo sofreu, por conta de ter pago por todos os pecados, quem vai vir contender contra nós? Né? Nem mesmo o próprio adversário, o diabo, pode chegar assim: o Vanderlei fez isso. Fez, mas Jesus Cristo pagou, né? Então, se eu tenho Cristo, eu tenho o perdão dos meus pecados. Então, qualquer pessoa que me acuse, o Salvador já pagou por esses erros, tá bom? Então, não tem como a pessoa me acusar por conta dos erros que eu cometi, tá bom? Então, é isso, né, que significa aqui. Versículo 9 diz assim: pois o Senhor Deus me ajudará,
e todos os que me condenarem, eis que todos, como vestido, envelhecerão, e as traças o comerá. O sentido dessa frase aqui, né, que aqueles que condenarem ele seriam como traças, como um vestido velho, é que naturalmente eles seriam definhar, envelhecer, morrer. Né? O tempo das pessoas passa. Seria que naturalmente essas coisas aconteceriam aqui. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que obedeça à voz de seu servo, que ande em trevas e não tenha luz? Aqui, né, no versículo 10, o Isaías ele dá uma virada na escritura aqui, né? Ele fala, quem que segue ao Senhor? Quem que está seguindo o servo de Deus que vai andar em trevas? Então, observe que ele dá uma resposta ao contrário. Não tem como você estar seguindo o servo do Senhor, porque é o Senhor que dá a revelação aos seus servos, os profetas, e você andar em trevas. Então, se você ouve o que o profeta está ensinando, você está andando na luz, tá bom? Então, é esse o sentido aqui do versículo. Aqui no versículo 11, Isaías está descrevendo o estado dos iníquos, dos que não guardam os mandamentos de Deus, tá bom? Então, no versículo 11, ele diz assim, eis que todos vós que acendeis fogos e vos cingis com faísca, andais na luz de vosso fogo e entrais na faísca e andais na faísca que acendestes. Isto tereis em minha mão. Em tormento jazereis. Né? Em tormento jazereis significa que com dores, né, perecerá, irá à sepultura com dores, tá bom? Isso porque eles andam na sua própria luz e não buscam a luz do Senhor. Aqui quando ele fala de acender fogo, é uma metáfora para os iníquos que querem andar sobre a sua própria luz, né? Aí ele usa o sentido aqui de acender faísca. Já viu faísca de fogo, como é que é? Quando tem um fogo assim, e você joga uma pedra, alguma coisa, levanta aquele monte de faísca. Mas quanto tempo dura aquela faísca? Ela se acende e logo se apaga, né? Ela dá aquela claridade assim, né? Não é algo forte, né, que vai clarear. Então já significa que aquele que anda na luz do seu próprio fogo é uma luz pouca. A pessoa não tem como ter a sabedoria por si mesmo. A sabedoria está em Deus. A gente tem que andar na luz do Senhor. Esse que é o sentido da escritura aqui, tá bom? Então, aqui, aqueles que estão andando, né, na escuridão espiritual, estão sem ser iluminados, tá bom? Então, essa é a questão aqui. É como se andasse na faísca, né? E isso vai trazer sofrimento para eles. Bom, aqui Jacó está ensinando, então, Isaías capítulo 50, e no capítulo, em 2 Nef, capítulo 9, ele vai começar a explicar essas palavras. Então, o que significa andar nas faíscas, né? Na luz do seu próprio fogo? Significa andar na luz do seu próprio entendimento e não buscar a Deus. Então, eu lembrei aqui de 2 Nef, capítulo 9, lá o versículo 28 e o versículo 29, que tem tudo a ver aqui, que é a explicação de Jacó, o que é andar na luz do seu próprio fogo, tá bom? Então aqui ele diz assim, qual astuto é o plano do maligno? A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvido aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhe traz proveito. E eles perecerão. Veja, né, que é como a luz do fogo, e eles jazerão, perecerão na sua própria sabedoria. Porque a sabedoria real é a sabedoria que vem de Deus, o conhecimento de Deus. Então, aqueles que acham que são instruídos e que não precisam buscar a Deus, eles vão perecer na luz do seu próprio conhecimento. Esse é o sentido aqui. Mas ele diz, mas é bom ser instruído quando se dar ouvido aos conselhos do Senhor. Então não tem problema nenhum você ser instruído, ter conhecimento. O problema é você ter conhecimento e desprezar ao Senhor, ou seja, não buscar os conselhos do Senhor achando que sabe as coisas por si mesmo. Então a gente deve sempre buscar ao Senhor. Esse é o sentido aqui da escritura, tá bom? Bom, vou finalizando por aqui então, deixando essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que aqui foi bem corrido para explicar por conta do tempo,
mas na descrição do vídeo eu deixei bem completo aí a explicação, né? Se não vai caber aí na descrição do vídeo no YouTube, mas vocês podem pedir no WhatsApp para mim. Eu sempre deixo meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.